Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje eu vou trazer informações para vocês, tá certo? Dados. Então pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais chato, porque vai envolver bastante número. Eu vou tentar colocar na tela, mas principalmente eu quero que vocês me escutem com atenção. Sobre o que são esses números, pessoal? Sobre Assassin's Creed Shadows. Eu resolvi procurar mais a fundo sobre as vendas, já que a Ubisoft não libera o número de vendas, tá? E isso é uma das principais desconfianças de todo mundo. Ah, se tá vendendo tão bem, por que não fala quantas vendas? E é exatamente isso, tá? Se a Ubisoft ou qualquer outra empresa tem orgulho das vendas que estão sendo feitas, elas não falariam quantidade de players, ou quantidade de engajamento, ou quantas pessoas têm assistindo na Twitch. Elas falariam simplesmente quantas cópias foram vendidas. Ah, mas não dá pra falar isso porque tem muita gente assinando o serviço da Ubisoft, né, pra jogar. Pois se você quer transparência, meu amigo, você fala quantas pessoas entraram no serviço, quantas pessoas assinaram aí o serviço na última semana. Isso sim seria transparência. Falar assim, olha o tanto que a gente vendeu. Mas assim, ao contrário do que alguns imaginam, o jogo claro que tá vendendo, pessoal. Toda vez que eu venho aqui falar de Assassin's Creed Shadows, eu nunca disse que o jogo não venderia nada, ou que seria um flop gigantesco. Cara, Assassin's Creed é uma das maiores franquias dos games. E a Ubisoft foi uma grande empresa. Então, assim, é claro que tem as pessoas que não se importam, que, assim, não ligam se tem biologia ou não. Tem as pessoas que se importam, mas amam Assassin's Creed e vão jogar. E tem aqueles que se importam, não gostam de Assassin's Creed e compraram só pra ver qual é a do jogo. Então, assim, cara, é óbvio que vai vender. A questão nunca foi se ia vender ou não. A questão sempre foi se ia vender para conseguir se pagar. Vocês viram que recentemente eu soltei um vídeo mostrando que Assassin's Creed Shadows tem 2 horas de crédito. Então assim, o investimento nesse jogo foi gigantesco. E é por isso que eu nunca daria o meu dinheiro pra Ubisoft, cara. Eles gastaram uma trolha de dinheiro nesse jogo. E eles preferiram colocar representatividade ao invés de focar no público que consumiria. Ai, mas tudo isso por causa do Yasuke. Pensa bem, cara. Se a Ubisoft simplesmente tivesse feito o que ela sempre fez até hoje, colocado um japonês qualquer fictício no lugar do Yasuke, essa bomba teria vendido muito mais. Eles preferiram pensar a única figura histórica para poder falar que a representatividade que eles estavam fazendo ali não seria forçada. O pior é que tem gente que não entende isso. Mas agora sim, vamos falar sobre números, né? Sobre a realidade do jogo. Eu encontrei esses números no perfil do Jay Viper, que é um analista aí de dados. Ele falou o seguinte, eu tenho alguns pontos interessantes sobre Assassin's Creed Shadows. Números para o PlayStation 5, usando o PSN Profiles, que tem 903 mil contas de PlayStation 5. Então assim, são dados reais. Eu não tô falando que isso aqui é a realidade, tá certo? A realidade só a Ubisoft sabe. Mas dentro do que nós temos de dados disponíveis, ele conseguiu mapear através das contas da PSN, ele faz um cálculo de quantas pessoas tem jogando no PlayStation 5, mais ou menos quantas tem jogando no Xbox e quantas tem jogando na Steam, para chegar num número que eu vou falar para vocês aqui no final. Mas antes de tudo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. Se tiver o botão de hypar, hype aí, eu não sei se tem, eu nunca vi. Tá? O YouTube me sabota. A gente já passou dos 31 mil. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Para quem quiser ajudar a financiar o canal, acha que eu faço um bom trabalho, fica o Live Pix aqui no canto esquerdo inferior ou no comentário fixado. Qualquer valor ajuda, tá, pessoal? Então, cara, quantas cópias Assassin's Creed Shadows deve ter vendido até agora? Eu não vou falar agora, tá? Eu vou falar no final do vídeo. Então, ou você vai ter que me escutar falar, ou você vai pular pro final do vídeo. Bora lá, matemática, tá certo? Isso aqui não é achismo, beleza? Olha só, até agora, das 903 mil contas da PSN Profiles, só 4.800 compraram Shadows, beleza? No entanto, há 6.6 mil usuários do jogo.
Isso se deve à possibilidade de jogar os jogos pelo Ubi Plus, né? É o serviço da Ubisoft. Você pode jogar o jogo pelo Ubi Plus no PlayStation 5. Então, assim, são 6.600 pessoas jogando, 4.800 compraram. Isso seria aproximadamente o quê? 1.800 pessoas usando o Ubi Plus. Quer dizer que 27% das pessoas que estão jogando pelo PlayStation não compraram o jogo. Estão jogando de aluguel, beleza? Que aproximadamente 49 milhões de usuários do PlayStation 5 estão ativos por mês na PSN. Como temos 903 mil usuários rastreados, ele faz um múltiplo aqui, um múltiplo de 54,26. Quer dizer, de 49 milhões dividido por 903 mil, que é a quantidade de PSN Profiles, né? Que o PSN Profiles atua em uma entrega. Então, conforme as pessoas entregam o seu progresso, esses números mudarão. O que significa? Quando a pessoa está salvando o jogo, está mexendo no jogo ali, esses números na PSN Profiles mudam. Então, isso pode aumentar. Então, o total aproximado de vendas de Shadows no PlayStation 5 seria de 4.800, que foram as pessoas que rastreada lá na PSN Profiles, vezes 54,26. 86, desculpa. É igual ao quê? 265.412. Então, pessoal, nós teríamos no PlayStation cerca de 265 mil pessoas jogando Assassin's Creed Shadows. Tá certo? Aqui, ó, usuários Ubi Plus mais Premium daria mais ou menos 97 mil. A gente levando em consideração que são o quê? 27%. Então, assim, a conta é básica. Você soma aí os jogadores que compraram, mais os jogadores que estão jogando aí pelo Ubi Plus. Então, daria mais ou menos 363.080 pessoas jogando o Assassin's Creed Shadows pelo PlayStation. Aí lembrando que o que a Ubisoft está fazendo, anunciando 2 milhões de jogadores, isso está incluso o pessoal do Ubi Plus, né, do serviço da Ubisoft. Então, assim, a gente saber que 27% das pessoas que tem PlayStation não compraram o jogo, dá pra gente mais ou menos uma ideia de quantas pessoas resolveram simplesmente alugar o jogo, não vão comprar. E o analista ele fala aqui bem explicitamente que isso mostra a quantidade de jogadores que estão evitando comprar o jogo, tá certo? Querem jogar ali um pouquinho, ver como é que é, mas não querem comprar. Porque igual ele fala aqui, quem quer um jogo, compra. Porque ele quer o jogo para sempre, ele não quer o jogo só por agora. Agora, mais números, tá certo? O Xbox tem aproximadamente 20% dos usuários que tem o PlayStation 5. Então essas vendas podem ser em torno de o quê? 55 mil. Você também pode fazer Ubi Plus pelo Xbox, então seria ali algo em torno de 75 mil pessoas jogando Assassin's Creed Shadows pelo Xbox. Na Steam, a gente viu um pico de 47 aqui, na época que ele fez estava com 47, tá? Mas agora eu vou atualizar aqui o pico da Steam para vocês. Aqui, ó, eu uso um sistema de 5 a 10 vezes dependendo do hype, IP e positividade. Mas assim, isso aqui, pessoal, o pessoal até me alertou, você tá falando do pico, mas não quer dizer quantas pessoas compraram. Lá no Steam Database, se você descer mais, você vai ver alguns sites que rastreiam as vendas. E as vendas que rastreiam lá tá mais ou menos batendo com o que ele fala aqui, ó. De acordo com isso, ele analisando os dados, ele acha que tenha vendido mais ou menos 329 mil cópias na Steam. E isso quebra muito, cara, o argumento de algumas pessoas que vêm aqui falar que o público do Assassin's Creed não joga na Steam, não joga no PC, joga só nos consoles. Segundo esses dados aqui, não, meu amigo. Segundo esses dados aqui, a Steam tá praticamente pau a pau com o PlayStation 5. Aqui, ó, isso coloca as vendas totais, não o Ubi Plus, né, porque o da Ubi Plus não tem como a gente saber, em todas as plataformas em torno de 644 mil. Aí ele até faz um adendo, né, que embora isso possa ser um pouco maior devido às mudanças na PSN Profiles, né, que o tempo todo tá entrando gente, saindo gente, ele falou assim que definitivamente não passa de 1 milhão. E ele faz questão de falar, né, que os números no Ubi Plus podem ser maiores, né, já que é desconhecido. A Ubisoft não solta esses dados, mas as vendas não impactam tanto porque são só $18 por mês.
Aqui eu acho que é R$70, né? Lá é $18 por mês. Então, assim, mesmo que aumentassem 3 milhões, por exemplo, eu tô jogando um número muito alto, tá? E isso não faz parte da análise do cara. Se aumentarem 3 milhões de pessoas assinando o Ubi Plus, daria o quê? 54 milhões. Então, assim, tá longe dos quase 300 que eles gastaram pra fazer esse jogo. A gente tem que lembrar, pessoal, que esse jogo, pra se pagar, olha só, eu não tô falando de ter lucro, pra salvar o Ubisoft. Pra se pagar, ele tem que fazer mais ou menos 7 milhões de vendas. Cara, 7 milhões de vendas. Agora, como eu tinha prometido, ele fez uma atualização, né? Ele falou que devido ao final de semana, né? Final de semana onde o pessoal ficou jogando, o PSN Profiles aumentou. De 4.800 foram para 7.000 cópias possuídas pelos 903 mil usuários da PSN. Então, usando as mesmas contas, tá? O mesmo tipo de análise que ele fez antes, proprietários do PlayStation 5 agora são cerca de 400 mil, proprietários do Xbox giram em torno de 100 a 200 mil, e a Steam teve um ligeiro aumento. A gente lembra que o pico foi de 64 mil, se eu não me engano. Então giraria em torno de 420 mil. Ué, a Steam passou o PlayStation 5? Quem diria, hein? Quer dizer que os jogadores da Steam gostam de Assassin's Creed. Não é como as pessoas só jogassem Assassin's Creed nos consoles. Que as vendas totais, sem incluir a plataforma Ubi Plus, ficam em torno de 900 mil a 1 milhão. Esses dados são os mais reais possíveis, pessoal. Então, assim, por isso que a gente não viu ainda a Ubisoft falar que Assassin's Creed bateu 1 milhão de cópias vendidas. Porque, assim, pode ser que até tenha batido recentemente. Mas até aquela data onde ela lançou lá, já passamos dos 2 milhões de jogadores, não tinha vendido nem 1 milhão de cópias. O analista aqui, ele até termina falando o seguinte: agora você entende porque eles continuam dizendo jogadores e não vendas, já que as pessoas estão usando muito o Ubi Plus, Ubi Premium Pro, para jogar esse jogo. Então é isso, pessoal, eu tentei trazer aqui a análise mais real possível, sem tentar hatear o jogo. Eu acho pouco, tem muita gente que fala, não, cara, tá vendendo bem, é um sucesso. Cara, a gente tá falando de Assassin's Creed. Monster Hunter pegou pico de 1 milhão e 200 mil jogadores. Cara, 1 milhão e 200 mil jogadores jogando só na Steam. A gente ainda tem os jogadores do PlayStation e do Xbox. 1 milhão e 200 só na Steam. Isso é um sucesso. Split Fiction teve 200 e tantos mil. Isso é um sucesso. Eu não tô falando que Assassin's Creed Shadows tá sendo uma bagaça. Eu tô falando que ele não é um sucesso. É muito engraçado quando eu vejo gente vindo defender o jogo. Nossa, só porque você não gosta... Cara, eu simplesmente trabalho com a realidade. Se eu vejo um jogo AAA de um grande estúdio como é a Capcom fazer 1 milhão e 200, aí eu vejo Assassin's Creed da Ubisoft, que é tão grande quanto, fazer 64 mil, você quer que eu falo que os dois são sucessos? Não, né? Um é um sucesso, o outro nem tanto. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da análise aí? Foi muito chato de fazer esse vídeo, tá? Vou admitir. Deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!